Ou seja, o Evangelho de Maria Madalena é 2 séculos mais velho, mais novo, mais recente do que os evangelhos verdadeiros. Mas qual é a argumentação que eles fazem? Eles fazem a argumentação assim, vejam só, Jesus teve mulher, teve filhos, a Igreja Católica mandou queimar os livros que provavam isso, e a prova de que isso é verdade é que não se encontra nenhum livro que prove isso. A prova cabal de que a Igreja Católica mandou queimar todos os livros que provam isso é que não se encontra nenhum livro. Olha que beleza, entendeu? Então, parece um pato, tem todo aspecto de pato, mas deve ser um dromedário disfarçado de pato a mando da Igreja Católica, entendeu? Porque a Igreja Católica é má. Ou seja, o argumento é absurdo. O argumento é absolutamente absurdo. Mas eu gostaria de alargar a visão de vocês para que vocês não enxergassem só o Código da Vinci, do Dan Brown. Então, só para entenderem por que Código da Vinci, né? O Leonardo da Vinci sabia de toda essa história. E é por isso que o Leonardo da Vinci, quando pintou o quadro da Última Ceia, aquele quadro famoso da Última Ceia de Leonardo da Vinci, que vocês têm pendurado no refeitório de vocês, na sala de jantar de vocês. Muito bem. Olhem para São João naquele quadro. Vocês vão ver que tem todo o aspecto de uma mulher. Dan Brown diz, está vendo? É Maria Madalena. É Maria Madalena. Então, vejam, é importante a gente enxergar que atrás disso tudo tem um movimento mundial para acabar com a fé em Jesus Cristo. E o negócio aqui não é só o Evangelho de Maria Madalena, do Código da Vinci. É que de vez em quando eles aparecem com um evangelho diferente. Por exemplo, agora na Semana Santa apareceu o Evangelho de Judas. Qual é a história do Evangelho de Judas? É que Jesus traiu Judas. É o contrário, né? Ou seja, não foi Judas que traiu Jesus, mas foi Jesus quem traiu Judas. Ou seja, Jesus disse, Judas, vai lá, você vai me entregar, você vai me ajudar a eu me livrar do meu corpo, você vai ser o meu grande amigo, você que vai me ajudar, porque você me entregando aos carrascos, eles vão me matar e vão me livrar do meu corpo, e eu vou ficar livre do meu corpo. Olha que beleza. Obrigado, Judas. Você vai ser mal falado, paciência, mas você fez uma grande coisa. Ou seja, em palavras pobres, o Salvador é Judas, o traído é Judas. Jesus só se aproveitou da situação. Agora vejam só. Tem esse evangelho e tem tantos outros evangelhos. Eu poderia pegar aqui outros evangelhos, mas a pergunta nossa e a pergunta radical que a gente deve fazer e que a gente tem que compreender é justamente a seguinte. Qual é o Jesus verdadeiro? E é esta a dúvida que esse movimento quer colocar na sua cabeça. Eles querem que você se pergunte qual desses Jesuses é o Jesus verdadeiro. Para usar um parâmetro, vamos pegar esse âmbito sexual de Jesus. No Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Jesus não tem sexo, muito pelo contrário, ele odeia o corpo dele. Ele quer se livrar do corpo dele. Judas, vai lá, me entrega, porque eu estou prisioneiro no meu corpo, né? E eu preciso me livrar do meu corpo. E então Judas vai lá, entrega Jesus e ele se livra do corpo. Vejam, no Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Já no Evangelho de Maria Madalena, quem é Jesus? Jesus é um heterossexual, casado, feliz, contente com filhos. Qual desses dois é o Jesus verdadeiro? O que odeia o corpo e morreu e ponto? Ou o Jesus que casou com Maria Madalena e deixou filhos? Porque, aliás, importante, Jesus não morreu na cruz. Ah, tem essa também. Jesus não morreu na cruz, não é? Tiraram ele da cruz meio morto, meio vivo. E aí depois inventaram essa história de que ele ressuscitou. Aí depois ele se recuperou, ficou com Maria Madalena e foram felizes para sempre. Para sempre, né? E Jesus morreu de velho. Qual desses dois Jesus? Um Jesus assexuado ou um Jesus heterossexual, pai de família? Ou então, vamos pegar um terceiro Jesus, um Jesus pedófilo. Jesus homossexual pedófilo. Tem também.
né, no Evangelho Apócrifo de Marcos. O Evangelho Apócrifo de Marcos, um evangelho que foi descoberto, né, no Egito, também ele tardio, ou seja, terceiro, quarto século, era um evangelho escrito por uma seita chamados carpocracianos. Bom, o fato é o seguinte, Jesus, se vocês forem ver lá no Evangelho de Marcos, tem uma história de que tinha um rapaz no Horto das Oliveiras, olhando Jesus ser preso, e ele estava nu, envolvido num lençol. Não tem no Evangelho de Marcos, lá no jardim? Então, Jesus estava sendo preso e o rapaz pelado, envolvido num lençol. Quem era esse rapaz? Bom, esse rapaz, pegaram esse gancho dessa história do menino pelado, que o guarda foi lá, pegou ele pelo lençol e ele saiu correndo pelado. Pegaram isso daí e fizeram a história. Jesus encontrou esse rapaz era muito amado por Jesus, era o discípulo amado, que aqui não é mais Maria Madalena, é esse menino. E esse discípulo amado, um dia foi até o quarto de Jesus, nu, só envolvido num lençol. E aí, chegou lá, ele se deitou com Jesus, e Jesus passou a noite explicando para ele os mistérios do reino de Deus. Pode rir porque é risível mesmo. Pode rir porque é ridículo. Tá bom? Então, qual desses três Jesuses? O Jesus assexuado do Evangelho de Judas? O Jesus heterossexual, pai de família do Evangelho de Maria Madalena? Ou o Jesus pedófilo do Evangelho Apócrifo de Marcos? Qual dos três? Vejam, qual é a argumentação desse pessoal? É mostrar para você que existem vários escritos antigos com vários Jesuses diferentes e dizer para vocês, estão vendo? A Igreja Católica, ela pegou um Jesus oficial, queimou todos os outros livros e proibiu que você tivesse acesso a esses outros Jesus. Mas qual deles é o Jesus verdadeiro? Eles dizem, todos e nenhum. Porque não é possível ter acesso a Jesus. A gente lê todos esses evangelhos para pegar a verdade que interessa na hora que interessa do Jesus que interessa. Aqui é que está a coisa. E vejam, de fato, é verdade que a Igreja Católica perseguia esses livros. E pergunto, e você católico hoje promoveria esses livros? Não. Os bispos tiveram juízo e condenaram esses livros. Claro que as pessoas, os heréticos, os hereges, seguidores dessas heresias, esconderam os livros. Vários desses livros foram escondidos num quartinho em Alexandria. E aí eles foram e construíram uma parede na porta. E esse quartinho ficou durante séculos sem que ninguém soubesse que esse quarto existia. Aconteceu que durante o século XX, em Nag Hammadi, no Egito, estavam fazendo uma reforma na casa, furam a parede, e encontra lá um bando de manuscritos com esses evangelhos gnósticos. Evangelhos estes que nós já sabíamos que eles existiam. Atenção, hein? Nós já sabíamos que eles existiam. Ah, o evangelho de Judas foi descoberto. Não, calma. Nós já sabíamos que eles existiam através dos escritos dos santos. Santo Irineu de Lyon comenta vários desses evangelhos mostrando os erros deles e dizendo o que é que eles dizem. Eles não guardaram o livro porque não precisava, mas a igreja já sabia há muitíssimos séculos que esses evangelhos existiam e que existia essas conversas a respeito de Jesus, essas histórias a respeito de Jesus. Só que a igreja nunca aceitou isso e não vai aceitar, porque esse não é o Jesus verdadeiro. Porque todos esses evangelhos foram escritos muito tempo depois de Jesus e a igreja nunca aceitou isso como sendo a verdade. Então a igreja de fato quis eliminar esses livros, mas não era novidade que eles existiam. Então nós já sabíamos que existia um evangelho de Judas e que esse evangelho de Judas falava que Judas, na verdade, tinha prestado um serviço para Jesus. Exatamente tudo aquilo que foi publicado agora pela National Geographic, como se fosse a coisa mais nova do mundo. Bastava fazer um curso de patrística, ler os livros de Santo Irineu, que você saberia. Mas eles querem escandalizar. Entenderam? O intuito deles é escandalizar. É aparecer para vocês como se eles fossem os maiores benfeitores da face da terra. Eles estão contando para vocês a verdade que a malvada Igreja Católica sempre escondeu de vocês. Agora, o problema aqui
não é somente esse. O problema é mais sério e é mais grave. O problema é o seguinte: eu não sei como é que depois desta história toda, os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes vão continuar de pé. Não sei. Vou dizer por quê. Porque eles, a vida inteira, já faz 5 séculos que eles repetem a seguinte bobagem. Atenção, esta frase que eu vou dizer agora, ela é bobagem. Bíblia, sim. Igreja, não. Eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em nenhuma autoridade da igreja. Eu não acredito nesses bispos, nesse papa. Né? Isso é tudo a besta fera. Isso é tudo gente terrível que está aí querendo acabar com o cristianismo. Eles falam mal da igreja católica a vida inteira. Pois bem, eles dizem Bíblia sim, igreja não. Eles acham que podem crer na Bíblia sem crer na igreja. Esse é o problema dos evangélicos. Nós cremos na igreja. Pelo menos é isso que eu acho que vocês creem, né? Não sei. Todo domingo a gente se levanta na missa e diz, creio na igreja. Não é isso? Creio na igreja. A igreja ela não é só sujeito de fé. A igreja não é somente a igreja que crê. Mas a igreja também é objeto de fé. A igreja também é a igreja que deve ser crida. Deve ser acreditada. Eu tenho que crer na igreja. Porque se eu não crer na igreja, meu irmãozinho, eu também não serei capaz de crer em Jesus. Acompanhe agora, porque agora chegamos ao centro daquilo que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. Não é possível crer em Jesus sem crer na igreja. Se você acha que você crê em Jesus e não crê na igreja, meu irmão, prepare-se. Mais cedo ou mais tarde você deixará de crer em Jesus. Existe um complô para acabar com a sua fé em Jesus, que passa justamente pelo caminho da argumentação protestante. Ou seja, o diabo primeiro usa o argumento dos evangélicos. A Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo, a Bíblia é tudo. Depois que o diabo colocou isso na sua cabeça, que a Bíblia é tudo, aí depois ele vai e mostra para você que a Bíblia, na verdade, são 27 livros, para considerar só o Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado para não dar confusão, né? Põe no arquivo, não vamos brigar com o Antigo Testamento não, porque aí vai dar confusão, porque no Antigo Testamento os protestantes dizem que são não sei quantos livros, nós dizemos que são outros tantos. Não vamos entrar nessa briga não. Vamos ficar no Novo Testamento, que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo, 27. O problema é que esses 27 livros são 27 livros escolhidos pela igreja. E quem disse que são esses 27 e não 26 e nem 28? Ou não são outros também? Por que o Evangelho de Maria Madalena não entrou, de Judas não entrou? Mas não somente. Esse Evangelho apócrifo de Marcos, tem vários Evangelhos de Tomé, não é? Cartas de Barnabé, Apocalipse de Enoque, Pastor de Hermas. Gente, se vocês forem nas livrarias, eu queria por favor, comprar os livros apócrifos do Novo Testamento. Você compra, gente, é um catatal de livro, é outro Novo Testamento. Tem quantia de livro. E agora, qual desses livros é o livro verdadeiro? Os evangélicos protestantes estão na ingenuidade tola de achar que não, esses 27 livros são os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque houve um grande consenso, e todo mundo estava de acordo, e todo mundo aplaudiu, e que beleza, isso foi um dom, uma graça de Deus infusa assim na igreja, vum! E a igreja, de repente, todo mundo ficou de acordo. Não é verdade? Para saber quais eram os 27 livros do Novo Testamento, gente, foi uma briga que durou 3 séculos. Durou 3 séculos. Por quê? Porque tinha muita gente influenciando e querendo tirar livro, colocar livro. Tinha um herege chamado Marcião, que ele queria acabar quase com todos os livros do Novo Testamento. Ele não aceitava nenhum, quase. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. O resto, tudo para ele era lixo. Então, o cânon, a lista dos livros do Novo Testamento para Marcião era um punhadinho de livros só. O resto tudo ele jogava fora. Enquanto os gnósticos, por exemplo, queriam colocar muito mais livro. Queriam um cânon super lotado. Quer dizer, tinha gente querendo menos, tinha gente querendo mais, tinha gente querendo outro. Basta estudar a história, não precisa acreditar em Padre Paulo.
E é verdade aquilo que esse pessoal está dizendo por aí. Os livros do Novo Testamento foram uma escolha da igreja. É verdade. Só que tem um detalhe. Nós cremos na igreja. Espero, pelo menos, que você creia. Se você não crê na igreja, meu irmão, boa viagem. Porque a sua fé em Jesus Cristo deve estar profunda e seriamente abalada. E deve ficar mesmo. Deve ficar mesmo. Por quê? Porque quando você descobre que quem fez a Bíblia foi a igreja. Que igreja? A igreja católica. Essa igreja aí toda cheia de pecados. Essa igreja cheia de misérias. Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, não acredito. Essa igreja aí da pedofilia, desses pecados medonhos, né? Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, como é que eu vou crer nessa igreja? Como é que eu vou acreditar nisso? Entenderam o problema? Eu quero que você entenda o problema antes de eu te dar a solução. Se eu estou te colocando em crise, então eu estou conseguindo aquilo que eu quero. Eu quero colocar você. Eu quero que você entenda um problema. Eu quero que você entenda aquilo que os santos padres nos dizem desde o princípio. Santo Agostinho está no nosso catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz o seguinte, presta atenção nessa frase, porque ela é a nossa fé católica, hein? Ele diz assim, eu não creria nos evangelhos se a isso não mandasse a Santa Igreja Católica. Se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a igreja não me mandasse crer nos evangelhos. Quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Gente, esta é a fé da Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja Católica. Vejam a artimanha do diabo. Eles primeiro tiraram nossa fé na igreja. Aí que está. O diabo quer primeiro tirar nossa fé na igreja. Como que eles fazem isso? Primeiro começam a divulgar os pecados da igreja. Começam a divulgar como os bispos são pecadores. Como os papas também são pecadores. E aí depois que você ficou escandalizado e perdeu a fé na igreja, você diz, não, mas o que é importante é minha fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus. A igreja não interessa. Porque creio é Jesus. Quanta gente fala isso? É ou não é verdade? Católico, gente, falando isso. Católico falando isso. Quem sabe, Deus o livre, mas não sei, né? Quem sabe você já falou isso um dia. Aí o que acontece? Ele tira a sua fé na igreja e você acha que a sua fé em Jesus vai ficar invicta, intacta. Minha fé em Jesus ninguém abala. Mas aí ele vai e puxa seu tapete. Porque tirou sua fé na igreja e depois ele mostra. E quem disse que esse Jesus que está aí é o Jesus verdadeiro? Já que esses evangelhos foram escritos por homens e tem outros evangelhos que dizem outras coisas e apresentam outros Jesuses. Vejam a artimanha do demônio. E vejam como a Igreja Católica é a Igreja de Cristo verdadeiramente. Porque terremoto no mundo inteiro, quem tem fé realmente católica continua de pé. Só quem já não era muito católico, estava na Igreja Católica, mas não era realmente católico. Estava, como a gente diz, pererengando, né? Já estava lá e cá. Pois bem, esse daí ou vira católico de vez, ou então vai apostatar, vai deixar a fé. Não se escandalizem, não se abalem, nós veremos coisas terríveis. Nós veremos gente deixando a fé e virando as costas para Jesus Cristo. E esta é a consequência desta aventura louca chamada protestantismo. Vão pagar o preço caro de ter virado as costas para a igreja. Porque, outra frase dos Santos Padres, hoje eu estou para citar frase assim que não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Agora qual é o problema? Nós estamos, daí vocês veem como nós estamos assediados constantemente pelo demônio para que a nossa fé na igreja não fique de pé. Para que a gente se sinta abalado. Gente, nós precisamos dizer, Senhor, eu creio.
Olhe para a igreja, na miséria e no pecado, e diga: é o teu corpo, Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo.